only know how to put it to work. Ó, eu espero que vocês vejam isso, pessoal. É algo que eu desejo trazer a vocês para colocar a sua fé onde ela deve estar. Muitas pessoas, como eu percebo, elas têm fé, se elas somente soubessem como colocá-la para funcionar. When Benjamin Franklin first found electricity, he said, I got it, but he didn't know what he had. Quando Benjamin Franklin pela primeira vez encontrou a eletricidade, ele disse, eu a tenho, porém ele não sabia o que ele tinha. Along comes Thomas Edison and said, it'll work for us. And he didn't care how long it took. He tried 10,000 wires, but yet he found a wire that would finally carry the electronics or the electricity into the wire. He knew it was a power, and that power would work in our benefit. Adiante veio Thomas Edison e disse, isto funcionará para nós. E ele não se importava com quanto tempo levasse. Ele tentou 10.000 fios elétricos. Todavia, ele encontrou um fio elétrico que finalmente levaria à eletrônica. Amém? Então nós vamos ler Atos capítulo 15, versículo 14. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Tu és digno de adoração, Tu és digno de louvor, de honras, de glória, porque venceste e tomaste o livro e revelaste os mistérios nele ocultos. Estamos agradecidos, Pai, pela oportunidade da vida para viver a palavra, vida para obedecer ao Senhor, vida para ajudar aos cansados, oprimidos, pobres de espírito. Obrigado pela vida de ser uma bênção, de ser um auxílio. Obrigado pela vida de ser um pai, de ser um irmão. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de conhecer e viver a palavra revelada através do sétimo anjo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode ser. Um povo para o seu nome. Temos aprendido através da mensagem do profeta que Deus sempre tratou com Israel como uma nação.
E com os gentios, Deus trata com indivíduos. E Ele tira um povo dentre os gentios para o seu nome. Não é os gentios, não são os gentios. Os gentios são formados de todas as nações. E Israel é uma nação. Por isso nós somos conhecidos como gente, povos. E Israel, a nação de Deus. Eu quero começar naquele tempo que Deus tratou com Israel, e Israel era uma nação. E sendo uma nação, se vocês notarem, quem é que estava contra Israel? Vamos acompanhar esse pensamento um pouquinho, até chegar nos nossos dias. Se Israel era uma nação, quem era contra Israel? Nações. Você vai encontrar os faraós, o Egito, contra Israel. Alguns que eu vou falar só, amalequitas, filisteus, contra Israel. E quando Israel foi para Canaã, nações já estavam representadas ali, 7 nações dentro daquela terra de Canaã. E eles tinham que tirar as nações para a nação entrar. Eles tinham que tirar os eus. Você sabe que eles chamavam Jebuseus, Eveus, Eteus, Girgazeus, tudo eu. E era para eles entrar em Canaã e tirar todos eus e ficar somente o eu dele, que era judeu. Mas tinha que tirar todos. E estava dentro do terreno que era uma promessa de Deus. Irmão Brana diz, a cura divina é uma promessa, ela é sua, mas não vai te ser muito fácil possuí-la. Tens que tirar a Satanás. Possuindo todas as coisas, ele fala sobre isso. Tens que tirar a Satanás. E Satanás é a incredulidade. Se você conseguir não ser um incrédulo, você obterá as grandes coisas que são promessas de Deus. Mas muitas vezes o que nos leva a não alcançar é a incredulidade. A incredulidade não deixou Israel entrar. A incredulidade matou Israel no deserto. Não foi Deus quem matou, era a incredulidade deles. Deus deu uma promessa, vocês vão entrar. Só que eles foram incrédulos e morreram. Não foi Deus o errado, eles é que não creram, porque aquela promessa deles entrar estava fixo ou fixa em obediência. Se creres, se observares, eram os mandamentos, então vocês chegarão lá. Mas eles não obedeceram. Então, por não obedecer, caíram, morreram no deserto. E era uma nação abençoada. Você olha na Bíblia, lê a Bíblia e diz, mas como que esse povo guerreando mata os outros e é de Deus? É porque havia uma nação. Você tem que saber que sempre Deus tem um lugar de adoração. Deus sempre tem um povo. Então ele teve esse povo judeu. E todas as nações que não gostavam dos judeus lutavam contra. Eu quero que você coloque isso na sua mente. Quantas nações existiam naquele tempo? Quantas?
Deus tinha uma. Os outros eram gentios. Eles podiam chegar até o templo e ficar até lá no átrio exterior. Mas eles não podiam entrar dentro do tabernáculo, porque eles eram gentios. E Deus estava tratando com os judeus, com a nação. E todas as nações fora de Israel eram povo, era gente, eram gentios. E nós viemos exatamente destes gentios. Aqueles que não tinham Deus. O Deus do gentio é um pedaço de pau. O Deus do gentio é um pedaço de ouro. Você conhece aí os gentios? Que tem seus deuses, têm boca, mas não fala, têm olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem garganta, mas não reproduz som. Esse é o Deus da gente, dos gentios. Israel nunca teve esse Deus. Esse é o Deus da gente, dos gentios. Mas Deus tinha que terminar com Israel até certo ponto, para ele dar uma chance para nós. Para o idólatra, para o gentio, para o que não era povo, através da linguagem do profeta Oséias. Ele diz que Deus veio para um que não era povo, nem era considerado gente, povo, que tão mal que era, e Deus veio e tirou dentre toda essa coisa ruim um povo. Se você olhar, sai alguma coisa que presta do meio das gentes. Quando Deus tinha uma nação para ele poder mostrar que ele era Deus, e que o grande filisteu, o grande gigante, foi desmascarado, porque Deus provou para eles que Deus estava numa nação só, que era Israel, e que a grande nação, os grandes filisteus, os grandes gigantes, Deus usava um menino para destruí-los, para mostrar para eles: eu tenho uma nação. Amém. Aleluia. Quando Deus quer provar para o mundo que ele tem alguém, ele tira do mais baixo, do ridículo, e faz a sua obra. Quando ele não tem corais, coro, com togas, para cantar o nascimento dele, ele traz do céu. Anjos cantam. Deus sempre dá um jeito. Por isso que ele diz assim, o crente sempre tem um jeitinho. Tem crente que tem um jeitinho de não pagar os outros. Tem crente que tem um jeitinho de ruim. E tem crente que tem um jeitinho que quer ajudar e não consegue. Quer fazer e não faz. E tem crente que tem vontade de andar direito e não consegue. Simplesmente, muitas vezes nós estamos sendo martirizados por Satanás. E nós temos que ir vencendo a nós mesmos. Porque Deus quer provar para o mundo que Ele tem, hoje não é uma nação, que Ele tem um indivíduo. E esse indivíduo é você. Deus não quer provar que tem muita gente. No tempo de Noé, Ele quis provar que Ele tinha um homem. Nem Noé andava com Deus. Se tivesse andado com Deus como Enoque, ele teria sido raptado como Enoque foi. Ele era um homem abençoado, mas era abaixo de Enoque. Enoque estava acima dele. Enoque era mais dedicado. Deus sempre tem os seus tipos na Bíblia
E ele usou isso. E Enoque é o nosso tipo. Deus continuou como a nação até que veio Jesus. Mas vamos notar que se Deus trabalha com uma nação, tem nações contra aquela nação. Se Deus trabalha num homem, tem homens contra aquele homem. Sempre foi assim. Se Deus trabalhou em Moisés, tinham Datã, Abirão, Coré, suas congregações muito grandes, dentro do próprio grupo de Moisés, que era contra ele. Tem gente dentro do grupo de irmão Brana que é contra o irmão Brana. Você diz, não, mas não tem não. Tem. Estas pessoas que estão esperando o irmão Brana ressuscitar para fazer alguma coisa, eles são contra o irmão Brana. Eles são os Corés, os Datãs e Abirão, dentro da mensagem. Esperando o irmão Brana fazer uma coisa quando já foi feita. Então eles não creram no irmão Brana. Datã, Abirão e Coré não criam em Moisés. Estava ali no mesmo grupo, mas não cria em Moisés. Se cresce, eles ficariam calados. Se crescem em Brana, eles creriam na Bíblia que diz: nos dias da voz do sétimo anjo, o mistério será revelado. E o mistério não vai ser revelado porque já foi. Não tem jeito de ser revelado mais. Deus não pode revelar mais, desde que ele revelou o mistério para o sétimo anjo. Amém. Mas a gente encontra pessoas hoje ainda com este tipo de espírito. Eu recebi um e-mail dizendo: eu estou acima de você, porque eu creio que o irmão Brana vai ressuscitar. Já pensou bem? Eu prefiro que sempre ele fique acima de mim. Numa crença dessa. Isto é crença da igreja prostituta. Isso é crença de uma denominação prostituta dentro da mensagem. Prostituta. Ela foi uma mulher boa, sincera, mas ela se perdeu. Ela dormiu com um pensamento de homem e ela gerou uma doutrina de homem. Ela não quis a semente de Brana. A semente de Brana diz: papai revelou todos os mistérios. Amém? E daí nós vamos guardar: papai revelou todos os mistérios. Vou voltar aqui. O papai do céu revelou ao papai da terra todos os mistérios. E eu tenho um pai na terra. E quem crê que irmão Brana tem que ressuscitar, Brana não é pai dele nunca. Não tem jeito. Está fora da Bíblia. William Brana já mostrou onde os selos foram revelados, onde os trovões foram revelados. Não vou falar tudo nessa mensagem, porque senão toda mensagem eu tenho que pôr isso. Você vai ler. Irmão Brana já falou onde está tudo. A terceira etapa. Onde está? E eles estão esperando William Brana recitar para revelar a terceira etapa, a terceira puxada. Cegos, nus, infelizes e não sabem. Dentro da mensagem, com um livrinho de irmão Brana na mão. Vamos prosseguir? A gente começa, meu Deus do céu, lá atrás, se Deus trata, Deus tem uma nação, tem nações contra. Deus se encarna, o diabo não fica para trás. O diabo acompanha Deus. O diabo acompanha Deus. Quando Deus estava numa nação, o diabo entrou nas nações, contra aquela nação. Quando Deus se encarnou no homem,
o diabo encarnou em Judas. Agora é um homem contra o outro. Mas se você notar o carisma do Judas, você nunca diria que ele era do diabo. Um homem bom. Um homem que expulsava demônios, curava enfermos. Um homem de testemunho. Carregava a bolsa do dinheiro. E aquilo aí foi um sinal mau para ele, na verdade. Mas quem é que não vai carregar a bolsa? Precisa de um Judas. Precisa de um traidor. Quem é que vai trair? Pedro olhava e dizia: João, pergunta para ele, você está perto do coração dele. Pergunta para ele se sou eu, que eu falo demais. Pergunta se sou eu. Não, é aquele aqui, eu dei um bocado de pão molhado, molhou o pão, deu para Judas. Diz que você tem que fazer, faça depressa. Os discípulos nem se tocaram. Ah, o mestre mandou ele buscar alimento. Nós estamos em ceia. Mandou buscar alimento. Foram enganados outra vez com a revelação. A revelação estava ali. Jesus deu o pão molhado para Judas. E os discípulos não entenderam aquilo. Não é diferente dos discípulos de William Branham. Que Deus deu o livro aberto para William Branham. E os discípulos de William Branham não entendem. Não quero chamá-los de Judas. Porque Judas é um traidor. Mas são discípulos de William Branham. E Deus deu, o anjo forte desceu do céu, um livrinho aberto e deu para o 7º anjo. E os discípulos de William Branham não sabem que os trovões foram revelados. Meu Deus do céu. Estão parecendo os discípulos de Jesus. Tinha que acontecer isso outra vez. Se aconteceu com os discípulos de Jesus, aconteceu com os discípulos do irmão Branham. A mesma coisa. E aí chega outros que ainda dizem: ele não revelou. Ele foi evangelista, mas não foi profeta. Ele foi evangelista até 62. Em 63 ele foi profeta. Temos mensagem para isso. Temos mensagem que ele prova que ele não usou o sinal profético da forma bíblica na abertura da palavra, enquanto não chegou a 63. Ele fala sobre isso, pondo-nos ao lado de Jesus. Agora, nações contra nação, homens contra um homem que Deus estava nele. E aquele homem que Satanás entrou, Judas, ele foi ao sacerdote, ele combinou com o sacerdote, ele vendeu a Cristo, ele estava no ministério só para vasculhar alguma coisa que Jesus falasse para ele levar lá para o sacerdote. Estava no ministério. Tem gente que está no ministério de irmão Branham e é um discípulo de irmão Branham, porque Judas também era um discípulo de irmão Branham. Me perdoe, de Jesus. E agora é um discípulo do irmão Branham, o Judas de hoje. O Judas não está fora da mensagem. Talvez você pense: o Judas é um batista, metodista. Não. Um pentecostal. Não, o Judas é um da mensagem. É um que andou com o irmão Branham. Hoje é assim. Se foi lá atrás e até na revelação. Se Jesus revelou para os discípulos: quem é que vai me trair? Esse daqui, ó, molhou o pão, deu para o Judas e disse: o que você tem que fazer, faça logo. E os discípulos, diz a Bíblia, disseram que Jesus mandou ele buscar víveres que alimentam. Não entenderam. Então, os discípulos do irmão Branham também, quando Deus abriu o livro e deu para o irmão Branham, os discípulos não entenderam também. É por isso que eles formaram a denominação que o irmão Branham vai ressuscitar para andar de cavalo, de avião. Eles estão muito atrasados. O irmão Branham pregou nave.
Vai fazer irmão Branham voltar lá no pentecostalismo outra vez? E voltar em Lutero e andar de cavalo? Oh, pregador, cavalo é poder, por certo, mas é um poder atrasado. Porque agora o poder de Deus está além do cavalo. Ele vai descer em cavalos brancos, e o seu povo também em cavalos brancos. Ele vai descer no milênio. Mas agora o maior poder, que o William Branham disse, não há poder mais além da águia. E o William Branham foi essa águia, e não tem poder depois dele, nem ele mesmo, nem o próprio irmão Branham não poderia vir aqui e fazer algo, ressuscitar e fazer algo que está contrário à Bíblia, contrário à mensagem. Deus não faria isso. Eu falo isso só por causa desses que têm sua fé pervertida. Porque eles vieram primeiro. Eles são como as nações que estavam dentro de Canaã, e Canaã não era das nações, era da nação. Vocês estão me acompanhando? Esse povo segura na mensagem que eles vieram até para o Brasil primeiro, com a mensagem da ressurreição do profeta. Eles são igual o Girgazeu, o Jebuseu, o Eveu, o Eteu, porque não consegue parar com a palavra do jeito que ela é. E essa expressão não é pior do que chamá-los lá na montanha e meter a espada e encher o vale. Foi o que Elias fez. O espírito de Elias tem que continuar fazendo outra vez. O espírito de Elias está no povo do Elias. Se você é de Elias, então o espírito de Elias deve estar em você. Amém. Mas quando Deus estava no homem, Satanás estava no homem. Quando Deus estava numa nação, Satanás estava nas nações. Quando Deus estava no homem, Satanás veio no homem. Quando Deus voltou em espírito, Satanás veio no espírito de anticristo. Olha para vocês verem o paralelo. E Deus prometeu tirar um povo dentre os gentios, um povo dentre os idólatras, tratando individualmente com esse povo, dizendo para ele: Santa Maria não pode fazer nada para você, é só Jesus Cristo. Joana d'Arc não pode fazer nada para você, é só Jesus Cristo. Vai colocando mais irmão, São Pedro, São Paulo, São João, não pode fazer nada por você, só Jesus Cristo. William Branham não pode fazer nada por você, só Jesus Cristo. É o tempo que a gente vive e que só Deus para dar graça para a gente poder caminhar e ver essas coisas, como que o povo leva a coisa embolada, enquanto a palavra está revelada. Amém? Você sabe por que Hitler matou os judeus? Porque teve um homem muito bom que saiu da católica, Martinho Lutero, e soltou uma frase: todos os judeus são anticristos e deve ser extirpado. O que aconteceu com a Alemanha é que tinha um homem que diz: olha, isso daí é muito bom, e se é anticristo eu vou matar esse povo. Aí levantou Hitler, baseado naquilo. Agora, veio William Branham e disse: sabe por quê? Martinho Lutero disse que os judeus eram anticristo e era do diabo, devia ser mortos. Ele disse: porque Martinho Lutero não era profeta, era um mensageiro apenas. Se ele fosse profeta, ele não falaria isso. Sabe por que esse povo diz que William Branham vai ressuscitar para revelar alguma coisa? É porque não são eleitos. Se eles fossem eleitos, eles não viveriam pregando e defendendo uma coisa que não tem base na Bíblia, não tem base dentro da mensagem.
Agora eu tenho que ficar falando sobre isso. Por quê? Ele diz que tem base sim. William Branham diz: cavalgarei por esse caminho uma vez mais. Não foi William Branham, foi o espírito de Elias. Jesus também falou: derribar esse templo e em 3 dias o levantarei. Ele disse: o que ele está falando aí? Ele vai derrubar o templo e levantar em 3 dias. Ele disse: mas não, vocês não estão entendendo. Turma de inteligentes da mensagem, teólogos da mensagem, vocês não estão entendendo. A questão é que o espírito de Elias é que falava na boca de William Branham: cavalgarei por esse caminho somente uma vez mais. E tudo que William Branham fala ali, contando do sonho, olha, parecia ser ele. E tudo que Jesus falou, derribar esse templo e o levantarei, parecia ser ele. Mas era o Pai. Parecia ser Branham, mas é Elias. Olha, eu sou contra todo o espírito errado dentro da mensagem. Se você procurar isso daí, de onde vem? A gente prega a verdade, a gente morre, depois vem filhos da gente, família da gente, que crê tanto na gente, que crê errado na gente. E forma uma doutrina baseada na gente. Como formar doutrina baseada em William Branham. E aí o irmão Branham vai ressuscitar, vai fazer isso, fazer aquilo. Não, meus irmãos, quando Deus já deu a revelação, nos dias da voz do 7º anjo, foi tudo revelado. Amém. O tempo vai, é um povo para o seu nome. E esse povo Deus trata individualmente. Deus fala com você. Não adianta você falar com o papai, com a mamãe, com a namorada, com o namorado. Não adianta falar com o pastor. Deus está falando com você. Deus não trata com nação. Deus não trata com a igreja. Deus trata com o indivíduo para formar a igreja. Porque a igreja são os chamados. Ele trata com o indivíduo, formando um povo, formando uma igreja. Mas esse povo é individualmente tratado por Deus. Bom, eu ainda nem li o parágrafo. Não dá tempo nem de ler. 104 no primeiro. Vou ler só um pedaço aqui. Deus não trata com os gentios e os judeus ao mesmo tempo. Ele lida com Israel como uma nação, porém com os gentios lida individualmente. Ele não chamou os gentios para sua noiva. Ele não chamou os gentios para sua noiva, mas chamou um povo dentre os gentios para sua noiva. Ele não chamou